Eu dava um jeitinho, né, adolescência, juventude, de sempre quando eu saía para a cidade, dar uma passadinha na igreja para fazer adoração. E quando eu entrava lá, que oásis! Lá fora buzina de carro, lá fora correria, lá fora calor. E dentro da igreja aquela paz, aquela tranquilidade, aquele clima gostoso, né? E ali dentro da igreja estava Jesus, Maria, os anjos, em quem eu confio. Então, para mim, a igreja sempre foi e é um oásis. Somos casados há 46 anos, temos um filho hoje com 26 anos, o Mateus, que ama a igreja, graças a Deus, é um menino muito dedicado às coisas de Deus, gosta muito da leitura da Bíblia. Quando ele era bem pequeno ainda, com seus 2, 3 anos, a Fatinha cantava, ajudava a cantar no Ministério de Música. Então ele ficava toda hora atravessando para ir lá onde a mãe estava e fazia genuflexão em frente ao altar. E quando a gente chegava em outras igrejas visitando, ele olhava, ele não via a luzinha vermelha, que era a referência dele, e falava, não tem Jesus nessa igreja? Então a gente tinha que procurar com ele. Aí ele falava, achei o Jesus. E rezava, né? Fazia a genuflexão, depois sentava, rezava lá, a gente não sabia o que ele estava rezando, mas ele rezava, e depois ele vinha para encontrar conosco. Nas igrejas, né, liturgicamente, teologicamente falando, o sacrário deve-se ficar no altar, não é? No altar, porque assim o fiel entra na igreja, já vê o sacrário. Nas catedrais, que sempre tem a capela do Santíssimo. Fica mais recolhido, é um lugar propício para adorar Jesus. E ele prestava atenção em tudo aquilo que o padre fazia. Porque quando ele chegava em casa, ele tinha as mesmas palavras que o padre falava, ele também falava. E sabia, assim, a sequência da missa, né? Ele sabia o horário do evangelho, quando vinha o horário do ofertório, quando o padre levava o cálice no ofertório, ele sabia os dizeres todinho, ele fazia exatamente aquilo que o padre fazia. E começou então a interessar por coisas na igreja. A nossa paróquia, ela é em Minas, né, nós somos de Minas, é uma paróquia ainda no estilo meio que barroco. Então é muito bem decorada, com muitas imagens, teto todo pintado, tudo muito bem trabalhado. Ele estava bem pequenininho. Chegava na igreja, era isso que ele fazia. Ele gostava de ficar olhando, porque a igreja antiga, né, modelo barroco, então assim, muitas imagens, muitos quadros, né, diferentes, então ele gostava de chegar e ficar olhando. E aquilo me chamava muita atenção, né, aquelas formas, todo aquele, as cores e tal, aquela característica de arte sacra, aquela arte que realmente ela tem uma pegada que te eleva, ela eleva o espírito. E aquilo sempre me chamou a atenção e eu sempre quis também reproduzir essas imagens, esse tipo de imagem. E ele sempre fazendo perguntas, né? Quem era aquele, quem era aquela, por que que aquela Nossa Senhora tinha uma espada no coração. E ele foi fazendo perguntas e nós íamos orientando. Aquilo que nós às vezes tínhamos dificuldade para orientar, a gente buscava informação e passava essa informação para ele. E assim nós fomos caminhando com ele e ele foi se interessando e começando a gostar, né, de tudo na igreja. Nós católicos, nós veneramos as imagens. Há um mito que nós católicos adoramos a imagem, nós não adoramos a imagem. O mesmo respeito que nós temos para com o outro, com a pessoa do irmão, nós temos que ter também. Por exemplo, quando a gente perde alguém, pela fé, aquele irmão é o nosso intercessor.
nós não adoramos. Olhando para os vitrais que o Padre Riverino colocou na igreja onde a gente frequenta muitas vezes aqui em Cachoeira Paulista, Deus me revelou uma coisa. O sol que passa ali pelas imagens de santo, translúcidas, significa o quê? A luz de Deus que passa pelos santos, e as cores que caem sobre nós, na verdade, são as interpretações das meditações dos santos, que nos ajudam a entender melhor as coisas do alto, com várias cores, de várias maneiras, porque cada um entende Deus por uma palavra diferente ou por um modo diferente de ser apresentado. E os vitrais retratam justamente essa graça de Deus sobre nós. Eu tive a ideia no meu coração colocar os 12 apóstolos aqui na igreja, os vitrais. Então nós temos os 12 apóstolos, porque todos nós somos apóstolos, todos nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Nos vitrais de baixo coloquei o Santo Antônio, por ser o padroeiro da cidade. E o outro vitral, o bom pastor, aquele que dá a vida. E nos outros 2 vitrais, coloquei as 2 colunas da igreja, Pedro e Paulo. E no paravento, eu tive a ideia de fazer uma porta, mas com os 4 evangelistas. Depois, nas portas também, nós colocamos símbolos eucarísticos, né? O cordeiro imolado, o pelicano, símbolos também marianos, símbolos, porque o símbolo fala por si. E nos vitrais da capela de Nossa Senhora, nós colocamos os 3 arcanjos e a padroeira do Brasil, padroeira da nossa pátria. E na capela também do batismo, colocamos também o batismo de Jesus. João Batista batizando Jesus. E assim nós preenchemos praticamente a nave central da igreja, fora a sacristia. Nós colocamos o Papa João Paulo II. Nós, católicos, quando nós veneramos uma imagem, nós estamos venerando um bem-aventurado, uma pessoa que foi bom na terra, que deu exemplo de vida. Deu exemplo de vida. Então, por isso que nós veneramos, nós respeitamos. Isso não quer dizer que a gente está adorando. Não é isso. Não é? Então, a compreensão aqui muitos não sabem. Então, para ficar claro, sim, que nós católicos, nós veneramos os santos e santas de Deus. Temos eles como grande exemplo de vida. Podemos citar alguns santos, né? Por exemplo, São Sebastião, o nosso glorioso mártir. Por que nós veneramos ele? Porque ele deu exemplo, ele defendeu o povo, ele se entregou por causa do povo, a fé do povo, ele enfrentou aquele imperador, ele deu a vida. Quantos por aí que a gente pode chamar de bem-aventurados, não é? Nós investimos muito em histórias de santo com ele. Ele gostava, então nós dávamos muitos livros infantis, Bíblia infantil. A minha relação com a arte, ela começou muito cedo e graças aos meus pais, que eles sempre incentivaram, eles despertaram, não sei, talvez até meio sem querer, né? Eles despertaram essa veia em mim, né? Eu sempre gostei de livros, né? Que eu lembro que um dos meus primeiros presentes não foi tipo uma bola, um carrinho, foi uma Bíblia infantil que os meus padrinhos me deram, né? Que tinha vários desenhos, eu gostava muito das histórias ali.
E já começou por aí. Eu gostava muito das figuras, tudo aquilo me atraía bastante. Até que ele foi para a escolinha e lá um dia eles brincaram com a massinha, essas massinhas coloridas de modelar. Chegou perto da mãe dele, ele estava com São Francisco de Assis, mais ou menos uns 7 centímetros, 8 centímetros, completo, né? De sandália, de túnica, capuz, a tonsura, todo completo. E o pai, mas a mãe ficou o quê? Boca aberta, sem entender de onde veio aquela inspiração, como que aquilo aconteceu. De repente, tinha um artista dentro de casa e a gente não sabia, né? Aflorou o lado artístico dele. Um dia nós fomos desenhar um São Francisco, eu e ele. Eu fiz o São Francisco do meu jeito lá, que eu achei que estava muito bom. Quando ele mostrou dele, eu encostei o meu, nem sei que não tomou. Porque aí já vinha o São Francisco com roupa já rasgada, com um pássaro pousado no ombro, já com chagas, e eu falei, não, aí também é muita humilhação, não vou nem apresentar o meu, guarda esse negócio. Então, ele sempre foi assim, muito dedicado a essa área do desenho, ele gosta muito de desenhar. Então, ele foi crescendo com tudo isso e com todo esse zelo pelas coisas de Deus. Começou a ter muito zelo. E depois veio aquele período, né, de se tanto despertar pelas coisas da igreja, pelos santos, por tudo isso, ele começou a querer desenhar. E hoje eu trabalho com arte sacra, fazendo imagens dos santos e tal, e curiosamente também eu trabalho na dramaturgia Canção Nova, escrevendo também história de santos. Hoje ele está com 26 anos, nós nunca precisamos procurar confissão, nós nunca precisamos mandar ir para a Santa Missa, nada. Ele não fica, né, sem os sacramentos, e isso traz uma tranquilidade para nós, né? Está vivendo uma vida santa, um namoro santo, está buscando a santidade. Como roteirista, como autor, como ator, né? É o que ele segue, como desenhista. Então é tudo voltado nessa linha da religiosidade. Um estilo que marcou a arquitetura por muitos anos foi o estilo gótico. As igrejas e as construções apontavam para o céu. E hoje o estilo que predomina é o estilo minimalista. O mínimo de coisa possível, né? Caixotão. Caixotão. As igrejas são aqueles caixotes. Muitas vezes parece até como uma igreja protestante. Não tem muita diferença. Um salão paroquial, né? Um salão paroquial, você não sabe a diferença. É preciso retomar. Quem sabe você que é arquiteto, está assistindo a gente agora, você se especialize nisso, de fazer construções que elevam a nossa alma, que nos direcionam para o céu, não é isso? É isso. Fique com Deus e até o próximo programa Educar na Fé.